Uma empresa inteligente, hoje ela sabe que o que se chama de apagão de talentos em alguns locais, ele é exclusivamente a ausência de escolarização formal nessa área. Mas a educação não se reduz à escolarização. Escola é um pedaço da educação. Por isso, a escolaridade, sim, ela não acompanha e nunca acompanhou a necessidade do mercado em algumas áreas. Para que houvesse uma correspondência direta entre banco escolar e posto de trabalho, teria que ser uma economia absolutamente planificada. E nem as nações que fizeram essa experiência no campo socialista do século XX obtiveram essa relação. Numa sociedade em que há uma mobilidade de negócio, do capital, da forma de produção, de vínculo, inclusive de enraizamento, né, da empresa de qualquer natureza, é claro que o que se chama hoje de apagão de talento é que o nosso país, por exemplo, o Brasil, ele deu uma disparada, deu um sprint, né, que não foi acompanhado pela geração que estava sendo formada, e mais do que isso, a escola de fato, ela não tem a finalidade de preparar para o mercado de trabalho. A escola, especialmente a pública, que é 87% do nosso país, prepara o cidadão, que é um direito constitucional. Uma escola não pode se submeter ao mercado de trabalho, tem que levá-lo em conta. Levar em conta é diferente de submissão. Por exemplo, vamos imaginar que uma escola ou uma rede pública numa região dentro do nosso país, ela decida que como ali vão se instalar fábricas que fazem tablets, que venham da China, da Índia, de onde for, elas chegam, se instalam, então vamos voltar toda a formação do jovem no ensino médio ou no começo da universidade para trabalhar nessa área. Qualquer mudança no mercado internacional pode fazer com que ela se retire dali. Ela vai embora. E todo o investimento feito pela capacidade do recurso público, ele se perderá. Esse tipo de exemplo ele é comum no nosso país em várias regiões, né? Onde houve um investimento do dinheiro público, da estrutura pública e depois ele foi perdido em função dos interesses do capital que nem sempre coincidem, obviamente, né, com o interesse público. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa que tem inteligência estratégica é aquela que, de um lado, observa o mercado para ver se ela precisa trazer dele novas pessoas para adensarem a sua competência e capacidade, mas olhar também internamente a formação que se fará. Então existe uma formação que é endógena, que ela vai trazer de dentro daqueles que ali já estão, e outra que é exógena, que ela vai buscar pessoas do lado de fora. Nesta hora, é preciso lembrar que quando, por exemplo, da crise de 2008, que ainda não terminou, porque alguns supuseram, né, que ela era uma crise em V, mas na prática ela é uma crise em W, né? Nesta hora é preciso lembrar que muitos cometeram um discurso cínico. A frase que eu mais ouvia como consultor em várias empresas até setembro de 2008 era: nosso ativo mais importante são as pessoas. O que a nossa empresa tem de mais valioso são as pessoas. E quando a crise veio em 2008, o primeiro lugar onde o facão passou foi nas pessoas. Poucas empresas daquelas que eu acompanhei decidiram procurar reduzir custo de produção, diminuir temporariamente a rentabilidade de acionista, ordenar o modo de inserção no mercado, porque qual é a solução mais fácil e sobre, entre aspas, o seu ativo mais importante, que cria uma relação cínica que leva, nos últimos 4 anos, uma parte das pessoas a ficarem desconfiadas com essa conversa. Nesta hora, vale um outro polo. Várias organizações cometeram um equívoco, inclusive no Brasil. E em nome da economia de custos, elas dispensaram muitas pessoas. Quando você dispensa um funcionário, um trabalhador, você está dispensando também o investimento que foi feito nele, de formação, de curso, de treinamento, de habilidade, de convivência. Com o reaquecimento da economia, especialmente no Brasil, as empresas hoje que tiveram essa dispensa em massa estão tendo um custo muito maior para requalificar aqueles que estão chegando, ou que ela trouxe, do que o investimento que ela conseguiu recuperar com as dispensas feitas. Então, investimento em pessoas, de fato, para usar uma antiga frase, formação de pessoas não é custo, ela é investimento. Se ela for entendida como custo, ela terá que ser manejada dentro de um outro tipo de orçamento. Se ela é entendida como investimento, ela prepara futuro também, e não apenas dá conta das coisas de agora.